Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um Beabá do Cast, diretamente aqui dos estúdios da Summer. Mandar um abraço para essa galera aqui da Summer Studio, nossos amigos. Hoje com a presença ilustre do Alisson. É isso aí. Grande Alisson com a gente hoje. E hoje o bate-papo é muito legal. Mudamos o nicho, entramos na área de saúde. Estamos aqui com uma profissional aqui de grande gabarito na nossa cidade, uma pessoa muito querida, né, meu amigo Guilherme? Sem dúvidas, cuida de muitas pessoas, ajuda elas a manterem a sanidade. Isso aí, vai ajudar os relacionamentos. Com vocês, Adriana Satiro, nossa amiga aqui, psicóloga. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gente, pelo convite. Gostei muito do convite. Acho que trabalhar a saúde mental realmente é muito importante, né? Chegar nos meios de comunicação é uma coisa que eu prezo bastante, né? Psicoeducar nas redes sociais é uma coisa que eu já gosto de fazer. Então, Legal. assim, obrigada pela iniciativa de vocês e tem que dar muito certo. Vai dar certo, certo vai dar demais, certo, sim. demais. E antes de a gente começar a rodada de perguntas, vamos agradecer aqui as pessoas que fazem isso acontecer, né? Nossos patrocinadores, né, Guilherme? Nossos amigos e E é patrocinadores. isso aí. Patrocínio Câmara Municipal de São José dos Campos, os nossos amigos que estão nos apoiando aí. Muito obrigado pelo apoio, pela confiança, né? Academia Compass Fit também. Estão abrindo já a 9ª rede, hein? O pessoal tá bom aí, ô Adriana. Galera de saúde, ó. É outra coisa que ajuda na saúde mental. Tá vendo aí, ó? Pessoal da Compass Fit aí, já vamos entrar em contato com a Adriana também. Dá pra fazer uma parceria. É isso aí. Nossos amigos também da Everton Joias. Amanhã, Dia dos Namorados, quer comprar uma aliança, quer fazer um presente, ó. Procura Everton Joias, né? Cara, bem lembrado, vou passar lá depois. Por favor, né? Vamos já arrumar esse casamento aí, né, meu amigo? Pode deixar. Pode E ser também- um anelzinho, né? Pode ser um, né? Um anel, uma pulseirinha. Pra começar, Aliança tem que tá agradar. pegando pesado. Pra pelo menos agradar, né? E também agradecer também ao pessoal da Arena Dibs também, pessoal, nossos amigos aí. Pra quem não sabe, eles têm a chancela da Escolinha da Internacional de Milão. O pessoal tá grandão lá, né? São os irmãos Dibs, Thiago e Felipe. E é isso aí, pessoal. Vamos começar mais um podcast aqui, Beabá, com a nossa amiga Adriana Satiro. Minha amiga, vamos lá. Como você entrou nesse circuito aí, fazer psicologia, que é algo assim, que é uma área que a gente tá para ajudar as pessoas, mas eu acho que, acima de tudo, ajudar nós mesmos, né? Nos conhecer melhor, né? Sim, essa história é longa, né? Já tenho aí 18 anos de estrada. Quando eu procurei, né, a faculdade, meu filho tinha 2 anos e eu tinha acabado de perder meu pai. Eu perdi meu pai com 46, meu irmão me corrigiu esses dias. Com 46 anos de câncer de mama, há 22 anos atrás. Há 22 anos. Então, assim, hoje já não se fala tanto, imagina 22 anos. Então, a gente chegava aos médicos e eles diziam que... Alguns até riam da gente, porque a gente falava, a gente quer um cuidado, né, um atendimento para o meu pai que tem câncer de mama. Mas como assim? É homem? Eu falei, sim, mas ele tem câncer de mama. Então, assim, foi bem complicado. E no tempo de internação, tinha uma psicóloga hospitalar. E essa psicóloga tinha o papel de nos tratar, né, de cuidar, para que a gente tivesse ali um bom entendimento, né, um acolhimento da família, o acolhimento do meu pai, mas ela não fez isso muito, muito bem feito, né, não foi muito eficiente, vamos dizer assim. E colocou, assim, umas situações complicadas, gente da família que não se falava, colocou a gente em alguns checkmate e tal. E aí eu falei, puxa, eu acho que eu quero fazer isso direito. Né, vou dar uma olhada como é que funciona a faculdade de psicologia. Nem pensei em autoconhecimento, nada disso. Pensei em ajudar a fazer um trabalho diferenciado no hospital. Aí voltei isso foi uma viagem em janeiro, voltei, fiz as vagas remanescentes da faculdade, passei e entrei com esse objetivo. Aí no meio do caminho eu achei que eu ia para educacional, aí no meio do caminho eu achei que ia para o hospital, no final das contas eu fui para a clínica. Que show. Adriana, uma coisa que eu me pergunto, vou até perguntar para você agora. Qual que é a diferença do psicólogo, do psicanalista e do psiquiatra? O psicólogo o psicólogo tem uma formação na faculdade, né? São 5 anos de formação para se tornar um psicólogo com o diploma, tudo certinho, né? Tem a parte da licenciatura opcional. E ok, e é regimentado, legalizado, enfim. A psicanálise pode se considerar um curso de formação. Ele não existe faculdade para psicanalistas.
Então, muitas pessoas não acham que é válido, né? Tanto que não tem nem aquele numerinho oficial que a gente paga os impostos e tal, como psicanalistas. E psiquiatra é o médico. E só o psiquiatra pode medicar. Correto. Psicólogos e psicanalistas não medicam. Algumas formações na psicologia pode-se usar os florais, mas não são todos os psicólogos que usam florais. Tem uma especialização certa para isso. Então, basicamente é isso. O psicólogo, o psicanalista e o psicólogo são terapeutas, ou estão nas empresas. Geralmente os psicólogos podem estar na empresa, no hospital, na escola, em vários locais. No esporte, né, que está bem legal agora. E o psicanalista tem um pouquinho mais ali, mais clínico, geralmente. E o psiquiatra é médico. O médico do comportamento, o médico dos sentimentos. Aí cada um tem o médico das emoções, dos transtornos. Ele que define ali para onde vai um tratamento realmente de uma pessoa que precisa de tratamento medicamentoso. Legal. Eu acompanhei um pouco as redes sociais sua, vi que é bastante movimentada e é bem legal. E eu vi que você foca bastante na parte de relacionamentos, de família. Assim, hoje em dia a gente vê que está acontecendo muitos casos mesmo de problemas em casa, casais se separando. Tem aí um casal que se separou, ficou um burburinho na internet, né? Não precisa nem comentar. Mas assim, o que você vê hoje nos casais hoje? O que está acontecendo que eles estão se distanciando assim tanto? Estão em casa, mas ao mesmo tempo estão distantes. Não acho que isso é de hoje, né? O relacionamento, eu acho que hoje tem um olhar ampliado para isso, né? Tem um holofote sobre isso. Mas assim, essas questões, desde que eu trabalho com a internet, desde que eu trabalho com a psicologia, em consultório eu atendo casais, né? Então tem sempre um problema de relacionamento. E ninguém chega no consultório de psicologia dizendo: meu casamento é lindo, maravilhoso, quero compartilhar com você, né? Geralmente já está complicado. O que mudou, talvez, seja o acesso à informação, ao conhecimento, né? A mulher também querer se desenvolver como homem. Então, assim, não como homem, como o homem. Sim. E aí ela acaba entra também numa disputa ali, né? De local, de lugares, de hierarquia dentro da casa. E ainda o homem, muitos homens não estão preparados para esse movimento, assim como muitas mulheres também não. Então, muita coisa acontece aí. Fora a criação dos filhos, que muda muito, né? Inclusive, principalmente pós-pandemia, mudou demais. As nossas crianças são muito diferentes hoje. Sim. E então está muito complicado dessa gestão. Hoje é o correto, né? Não é o correto. O ideal, né? O interessante seria que esse ensinamento, né? O educar fosse do casal. Uma coisa que antes era da mulher. Já existiam muitos casais que já trabalhavam assim, né? Já funcionavam com essa divisão de tarefas em relação aos filhos, mas eram poucos. Hoje se é cobrado disso. Então, muitas vezes o homem não está preparado e nem a mulher também está preparada para fazer essa divisão de uma maneira saudável. Porque onde vem a briga? Porque tem que fazer, mas tem que fazer do jeitinho que eu quero. Sim, e acaba se terceirizando isso aí hoje em dia, né? Você não tem tempo, a esposa também está na correria do trabalho, e outra pessoa que cuida, e daqui a pouco gera-se outros hábitos, sim, né? Sim, e isso não é um problema, sabe? Terceirizar. Desde que exista o momento do casal, o momento da família, o momento que está todo mundo reunido, um final de semana, um sábado, daquela coisa de deitar no chão, pegar no tapete, brincar, todo mundo rolar, do almoço, de um jantar, para bater papo, perguntar como é que foi o dia, porque assim também se confunde muito isso. A mulher e a mulher e o marido trabalham, né? A esposa e o marido trabalham. E aí, se eles ficam largados? Não, sempre tem alguém olhando, ou está na escola, ou tem alguém olhando em casa, ou é uma tia, uma avó, né? Só que daí tem que ter esse tempo, a responsabilidade e a consciência de que precisa existir o pai e a mãe ali, os cuidadores. Sim. Nem que seja 15, 20 minutos ao dia ou aos finais de semana, né? O que se tem usado agora são os casais, né, que são workaholic, são a escala 5x2, que eles trabalham muito 5 dias e ficam 2 dias com os filhos, com a família. Sim. Funciona super bem. Ou a 6x1. Trabalho segunda, sábado e domingo todo é dos filhos, é da família. Então, é um jeito, é um arranjo. Mas ainda é muito novo esse movimento. Então, assim, a gente não sabe a longo prazo, a médio e longo prazo, como é que vai funcionar. Entendi. Você colocou uma coisa que ficou na minha cabeça e que é de grande valia, que é
aprender a respeitar o tempo do outro. Não ter aquela coisa do eu quero que faça e faça agora. Isso é motivo de brigas e separação de vários casais que você atende? Isso especificamente? Dos casais mais jovens, sim. Por quê? Porque se aprendeu, né, com essa coisa da tecnologia, da informática, da internet, que tudo é muito rápido, tudo é para ontem, tudo é instantâneo. Tudo é agora, Tudo né? é agora, entendeu? Então, os casais mais jovens não conseguem esperar o amadurecimento desse relacionamento. Não todos, tá? A gente está generalizando aqui. Existem muitos casais novos que são brilhantes. Mas, por exemplo, quero que troque a fralda do filho. Mas tem que ser no lugar tal, a fralda tal, do jeito tal, limpar assim, da direita para a esquerda. E o cara ou a esposa faz diferente, pronto, já dá uma briga. Eu quero que lave a louça. Aí um lava a louça de uma maneira, coloca, sei lá, o copo por baixo, o prato por cima. O outro lá quer que coloque o prato e o copo por cima. Então, assim, isso tudo vira briga. A toalha molhada na cama, olha, desde que eu me formei. Existe essa briga. A roupa no cesto, ixi... É uma coisa que ninguém aprende. Eu acho que as pessoas não... Os homens, tá? Nesse caso. Os homens não aprendem. E é simples. Mas não adianta. Então, o que a gente fala? São brigas que não valem ser brigadas. São batalhas perdidas. Então, assim, cara, vai lá, ou deixa a toalha lá, ou pega e põe. Sim. Tem tanta coisa que dá pra organizar. Você falou, a primeira coisa que eu tô pensando é se eu tirei a toalha da cama. Já é um bom sinal, né? Pelo menos quer dizer que tomou banho, né? E agora, né? É isso e outra, né? Se ele já percebeu, quando você percebe, você tem que fazer alguma coisa. Quando a gente fala de família, que você estava comentando, hoje o desafio dos pais de cuidarem dos filhos. E aí eu vejo que não é de hoje, mas assim, acompanho que aflorou mais isso. Os pais de pets, os pais de bebê reborns. Por que isso? Será que eles não estão querendo essa responsabilidade com as crianças, ou uma falta de ter alguém que ele tenha mais confiança, que o animalzinho ele é mais fiel, assim, qual é o seu ponto de vista sobre isso que está acontecendo, assim, que hoje está mais escancarado, mas isso aí já era de anos e anos, né? O principal é a gente já começar a trabalhar que não são pais, né? Não existem pais de pet e nem pais de bebês reborns. Pai, você vai ser do seu filho, né? A mãe vai ser mãe do filho, da filha, enfim. Mãe de pet, mãe de reborn, não existe. Então, acho que é legal trabalhar muito isso. Você tem um pet, você tem um reborn. Então, começar já a melhorar nessa nomenclatura, né? Fazer festa de aniversário, mêsversário pro reborn. Gente, não, né? Não. Mas, enfim. E outra coisa, né? No lance do reborn, a gente trabalhou até semana retrasada, foi muito trabalhado isso, né? Eu até já coloquei isso em alguns lugares. O problema não é o bebê reborn, né? O problema são como as pessoas estão... Essa evidência toda ganha não foi por conta das pessoas estarem adoecidas e estarem com o bebê reborn. Quem está na internet, quem está fazendo isso é propaganda, é para aumentar o comércio do bebê reborn. Engajar isso. O problema foi da gente, que não tem problema nenhum, que não está no comércio reborn e começou a dar muita ênfase para isso. Correto. Mas existe sim um transtorno onde as pessoas precisam desse instrumento transitório afetivo. Né? Então, assim, existem pessoas que precisam de um boneco, tem pessoas que precisam de um cão, né? Que é o cão guia, o cão afetivo, o cão que está ali do lado, porque existe um transtorno, alguns têm um lance do problema de coração, da pressão, então, que está ali próximo, e tem da insulina também, né? Que é o diabetes, porque aqui no Brasil eu acho que ainda não tem, mas ele sente um cheiro diferente, ele avisa que está precisando. Isso é um ponto, e ok, são pessoas realmente que precisam. E essas pessoas não estão na internet. Sim. Né? Então, é um mundo... Agora, as pessoas que optam sem ter nenhum diagnóstico, nenhum transtorno, realmente existe um problema muito sério. Até que tem casos, assim, vamos lá, de Alzheimer. Eu sei porque o meu pai faleceu há poucos anos e ele tava com esse problema de Alzheimer. A gente vê que se torna uma criança, né? E aí ele acaba precisando desses certos estímulos. Sim. De um brinquedo, de algum animal, porque assim, é impressionante. A pessoa ela Sim, se torna uma criança. Porque realmente. a memória afetiva dele, de um bom momento, geralmente na infância, nós temos bons, mesmo que seja uma infância muito dura, muito complicada, nós, Sim. pelo nosso imaginário, como crianças, a gente imagina um mundo diferente. A gente vê um mundo mais colorido, né? Então, eles lembram esses movimentos de brinquedo, de peão, de carrinho, de ludo, até de xadrez e tal,
invoca essa memória afetiva da infância. Sim. Então, eles se sentem bem, eles têm prazer nisso. As vovozinhas, né, ou a pessoa com Alzheimer até mais cedo, também a mesma coisa. Vai pegar um bebezinho, ela vai lembrar, se for mãe, vai lembrar de algum momento que pegou uma criança. Se for avó, vai lembrar que tem as crianças, que tem os netos. Então, realmente, é usado até como terapia, é terapêutico brincar. E brincar é terapêutico para qualquer pessoa. Sempre, né? O tempo todo as brincadeiras remetem coisas boas. Sim. Faz um sentimento gostoso, né, cara? Sim. Bom demais. Adriana, assim, ainda nesse lado, a gente vindo de uma pandemia, né? Na pandemia, como foi esse momento para a psicologia? Quais ações tiveram que ser tomadas para se adaptar? Porque a gente teve muita gente, não foi um período fácil, a gente ficou preso. Você está acostumado a fazer tanta coisa e, de repente, tua liberdade foi cerceada. Você não pode ir numa padaria, você não pode ir no mercado, tudo muito restrito. Como foi essa tensão toda do ponto de vista da psicologia, da psicóloga Adriana? Na psicologia, realmente, né, os órgãos que nos regem, vamos dizer assim, né, o CRP, o CFP, entrou realmente no momento que o Brasil não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Com desastres naturais, com guerra, com furacões, enfim. E aí a pandemia entrou nesse sentido, de ter realmente uma ação para a guerra mesmo. Então, assim, foram vários cursos, várias formações, vários memorandos, vários... A gente recebia... Era um bombardeio mesmo, assim, de várias... os conselhos fizeram um acordo, né, com o Ministério da Saúde, então a gente recebia muitas apostilas para trabalhar, porque a gente não estava preparado para trabalhar nesse cenário, nem nós, psicólogos. Então, nós precisamos estudar muito para poder atender também. Fora que a gente também estava passando. Geralmente, as pessoas chegam no ambiente, as psicólogas, né, no ambiente que passou pela guerra, e aí elas não passaram por aquilo, a gente estava passando junto. Então, assim, foi muito, muito complicado no início. Mas, assim, com 6, 7 meses, as coisas se organizaram e quem teve, né, o ímpeto, quem teve a vontade, trabalhou com isso e foi para a linha de frente. Eu fiz também esse trabalho. Na época, eu ofereci o preço, que a gente fala preço social, para os médicos que estavam na linha de frente. Foi assim que eu comecei a atender online, né? Abri, na verdade, porque eu já comecei a atender online primeiro os meus clientes, porque eram 15 dias, depois era 1 mês. Sim. Aí todo mundo começou a surtar, falou, mas quando é que você volta? Eu falei, não posso voltar, vamos tentar online. Então, quebrar a barreira do cliente, para a gente começar a fazer online, foi um processo. A gente quebrou, ficou tudo, funciona? Funciona. Aí eu fui lá, me candidatei e tal, aí comecei a atender os clientes que estavam... Aí do Brasil, online, você atende, nesse momento, eu atendia do Brasil todo. Sim, na área de vocês foi excelente ter essa opção, né? Foi. Financeiramente, assim, e para conhecimento, e para alavancar o meu conhecimento, a carreira, a minha autoridade, foi excelente. Sim. Não só minha, eu acho que da maioria dos psicólogos. Ganha mais notoriedade, né? Sim. Você consegue trabalhar, atender o Brasil inteiro, né? Foi muito, assim, nesse sentido, mas muito, muito desesperador também. Era muito difícil. Hoje tem todo um processo, hoje é tudo legalizado, hoje tem protocolos, hoje está tudo certinho, como é que você trabalha, como é que as coisas vão funcionar e tal. A gente atendia as pessoas dentro da casa, então tinha cachorro passando, gato passando... Tinha galinha, tinha gente gritando, o neném chorava, o marido gritava, a esposa. Então, assim, era segurar a atenção também para essa pessoa era difícil. Sim. E assim, na tua área, assim, quais foram os maiores desafios que você passou nesses anos de profissão? Assim, aquele momento que você falou, caramba, como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa realmente? Assim, aconteceu isso, e assim, e aconteceu ainda o lado melhor, você conseguir resolver a questão dessa pessoa? Olha, de verdade, na clínica, a única coisa que eu passei e eu consegui terminar, mas eu não quis mais fazer, é atender drogadictos. Eu acho muito difícil você competir com vício. Seja bebida, seja jogo, seja qualquer coisa que seja do vício, né? É muito difícil. Você realmente assume... quem atende, eu acho, assim, excepcional, porque você fica... Para poder a cura acontecer, ela precisa ficar no lugar do vício, da droga. Então, você tem que ser mais interessante do que aquele vício para a pessoa lembrar de você e não consumir. E é muito difícil essa manobra. Mas é que até as leis não ajudam, né? A pessoa, para uma casa de recuperação, ela não tem obrigatoriedade nenhuma de ficar. Não. Se ela quiser, a família obriga, leva lá, deu 2 dias e vai embora. Ela vai embora. Assim, se não tem lei que consiga, pelo menos, fazer com que esse cara fique lá,
Eu vou te dar um exemplo. Minha família, meu tio era presidente de uma fazenda terapêutica no Rio Grande do Sul e assim, era direto. 300 pessoas, mas assim, um fluxo muito grande. Falou, cara, tem que fazer. Esse cara, num ano, esse cara entrou 20 vezes aqui. Isso. Então, assim, como é que você vai trabalhar? Acho que é um desafio mesmo. Né? Ainda assim, o psicólogo ainda está lá para isso. Então, assim, ela se organiza. Agora, o cliente chegar na clínica, que era o meu caso, para trabalhar isso só eu, sem todo esse apoio. Era muito difícil. É muito vai chegar naquela questão, né? O psicólogo, um dia tem que procurar um psicólogo também, né? Não, isso já a gente aprende no primeiro dia da faculdade. Você já sai lá com um psicólogo e com uma supervisão. Hoje, menos tempo, né? Antes eu fazia toda semana, cheguei a fazer até 2 vezes por semana. Hoje é mais manutenção, mas assim, a gente sempre tá com alguém. Não tem muito para onde fugir, não. Não só um segura a mão do outro e não solta. E vamos lá, né? Adriana, e na parte que eu achei muito interessante, a Adriana atende casais, então você tá com um problema no teu casamento, fica a dica, tá? Dos casais, pós-pandemia, quais são a procura mais comum que os casais querem resolver? Se você pudesse elencar, quais são as brigas, as discussões mais comuns entre os casais? Profissional é muito grande, porque é legal colocar também que na pandemia os casais ficaram juntos, estão juntos, sim, né? Passaram realmente ali por uma prova. Ficou prova firme, de fogo, né? Uma prova de fogo lá, porque, poxa, é uma coisa você encontrar, né, com o seu parceiro, com a sua esposa, ali, sei lá, 3, 4 horas à noite quando chega o trabalho, ou durante o dia, um final de semana, às vezes nem todo final de semana, para ficar 24 horas junto. Então, assim, foi bem difícil esse momento. Muita gente achou muito legal e gostou, e o laço afetivo aumentou, e aqui em São José foram 40% de separações. Sim. E consensuais, né? Porque separação é comum, mas consensual de chegar os dois lá e assinar tudo, não, tá tudo certo, você vai também, vou, acabou, foi, assim, recorde. E então a profissional é legal, é importante de trabalhar, porque ainda, por mais que tenha uma sociedade já mais evoluída, tem-se a noção de que, assim, se você sair de trabalhar, tem que valer a pena, você tem que ganhar mais no trabalho do que você ficar em casa. E se você for calcular quanto você gastaria se a sua esposa fosse trabalhar, ou se você fosse trabalhar, ou você ficar em casa, ou um dos dois trabalhar, algumas vezes essa conta não fecha. Aí eu sempre digo, nem que seja para vocês trabalharem um período para pagar uma conta, saia para trabalhar. Sim. Porque você vai se interessar, assim como outra pessoa vai se interessar por você, você vai ser uma pessoa interessante, tendo coisas para contar, para somar, para dividir, porque você vai ter o que dizer. Né? Então, essa profissional é difícil. Aí pode ser também não remunerado. Algumas pessoas trabalham em ONGs, prestam serviço para a comunidade, para a igreja. Eu acho tá que tudo independente certo. do custo, acho que a gente tem que ter alguma ação, tem que fazer alguma atividade, tem que fazer algo, para né? ser uma pessoa se interessante. Útil, né? As pessoas gostam de pessoas interessantes, tanto um quanto do lado quanto o outro. Então, assim, é muito complicado. Outra coisa que mudou muito foi a maneira de se coabitar. Porque, assim, quando eu comecei, né, uma das orientações que a gente falava sobre na relação, né, na terapia de casal, que era assim, se vocês brigarem, podem cada um sair para um lado, fazer uma caminhada, respirar, mas ninguém pode dormir fora. Porque era assim, se você dorme no sofá hoje, dorme na sacada amanhã, depois dorme no carro, depois dorme na rua, né? E esse na rua é muita coisa. Sim, sim. Hoje não. Hoje as pessoas se organizam já para ter um mesmo quarto um mesmo quarto, às vezes, com uma cama, né, adicional, ou 2 quartos. Tem casais que moram de apartamento, de porta com porta. Tem casais que moram na mesma cidade, em condomínios, ou em casas separadas. Vamos fazer uma visita, né? Bate aqui, vem tomar um café hoje aqui. Tem casal que mora em cidades diferentes, mas são casados, e nesse caso tem o contrato da fidelidade, porque assim, o que ainda é convencional se fazer o contrato de fidelidade, né? Então, isso é a novidade. E está acontecendo, assim, muitos casais não falam sobre isso, porque ainda não é muito bem visto pela sociedade, mas alguns falam, assim, claramente, super funciona, e você percebe que é um casal super feliz. Mesmo porque, a maioria das vezes, eles acabam dormindo juntos. Mas só de ter a opção de dormir em outro quarto, ou dormir em outro apartamento, né, e é gostoso. Nesse caso, é a pessoa que ela quer curtir a solitude dela, mas não tem a solidão.
A solitude e o melhor do relacionamento. Porque uma coisa muito importante pro relacionamento é você sentir falta da pessoa, Eu já ouvi isso. né? Mas não é uma falta porque ela tá longe propositalmente. Não é isso. É de sentir falta de querer estar junto. Sim. Então, assim, tem essa escolha. Hoje eu tô... E outra também. Não é todo dia que você tá afim de estar com todo mundo. É Sim. normal. Eu aprendi isso lendo e no trecho o autor escreveu assim, as pessoas precisam aprender a fazer falta. Isso. Mas o fazer falta no sentido de deixa o outro sentir saudade. E daí você vai e se faz presente. Eu falei, nossa, que... Mas, mas o isso. que faz isso? O que promove? É quando a pessoa é interessante. Se a pessoa não é interessante, você não sente falta do que não é interessante. Sim. Então, são várias coisas. Então, por isso que eu sempre digo, é importante construir a conjugalidade nas individualidades. Vamos dizer, tá aqui o Ivan, como que é o nome da sua esposa? Camila. Aqui tá a Camila. Uhum. Aí vocês fazem uma aliança. Aqui nesse meinho, nesse buraquinho aqui, é a conjugalidade. Então, aqui você vive a sua vida, né? Sempre dividindo com ela, aqui também. Só que aqui vocês fazem junto. Sim. Esse junto é muito importante. E é esse junto que tá difícil de ser construído. Já era o contrário antes. Antes era tudo junto e ninguém conseguia ter individualidade. Por isso, a separação cinza. Que são os casais de mais tempo que estão se separando com 50 anos, 45, 60 anos, porque não tiveram essa construção da conjugalidade, da individualidade antes. Porque antigamente dificilmente acontecia esse tipo de problema, assim. E as mulheres, né, ficavam cuidando de 5, 6, 10 filhos dentro de casa, eles não iam trabalhar por questão do machismo, o cara não quer que saia pra trabalhar. Mas com 10 filhos também tem trabalho pra caramba, né? E aí acontecia muito exemplos, daqui a pouco, do cara até ir embora. A maior parte da vida elas estavam grávidas. Sim. Porque você engravida 9 meses para ter o bebê, depois mais 3, 4 meses do resguardo, né? Da dieta, enfim, Sim. que falava antigamente. Mais um ano, ela engravida de novo. Sim, não tinha uma vida, né? Vivia só pra servir. E hoje pra a gente ter vê 10 que filhos mudou, eram né? 20 anos. Igual você falou, essa questão de profissão, acho que é o que mais pega hoje em dia. Mesmo a gente ainda se abrindo bastante para as coisas, ainda tem esse preconceito. Essa coisa da profissão. A esposa tá ganhando 7 mil, o marido 5, já fica aquele ambiente estranho dentro de casa. É outra coisa né? que está mudando na sociedade também. Os homens, como as mulheres estão se preparando melhor. Sim. E quando eu falo preparando, é fazendo uma formação, faculdade, pós-doutorado, enfim, estão melhor preparadas de conhecimento, a tendência é que elas ganhem mais. Então, está se naturalizando o homem estar em casa. E tudo bem. Sim, tudo bem. Meu sonho. Nossa, né? Hoje eu vou ficar na rede. E tudo bem, mas vocês falam assim porque... Mas assim, na realidade mesmo, e ser tudo bem para os dois, porque eu recebo mulheres poderosíssimas no consultório que elas têm o discurso que tudo bem, mas não está tudo bem. Elas Sim. querem um homem, que a gente fala que são os homens, que é importante, que são os 3 P's. Protetor, procriador e provedor. São os 3 P's que as mulheres querem nos homens. Isso é instintivo, isso é de espécie, isso é do lado animal do ser, né? Sim. Porque somos animais também. Então, isso é difícil. Aí, quando a mulher é a poderosa, que ela é a provedora, ela é a protetora, aí o negócio é complicado. Sim. Mas é possível mudar, sempre, assim. Nisso, Adriano, me perdoa cortar. Não, pode falar. Daí, são duas coisas que eu ramifico nisso. A primeira, meio que, não vou dizer popularizou, mas já vi algumas vezes, até eu com a minha esposa, a gente dá risada, do papel da esposa troféu. Uhum. E da mulher gostar de ser esposa troféu. Daí, de um lado, tem todo eu não tô dizendo se você é esposa troféu que isso é ruim, não tô dizendo isso. Mas, você que tá assistindo a gente, mas assim, de um lado eu tenho mulheres que batalham por espaço, batalham por provas e tudo mais. E do outro lado eu tenho mulheres que elas gostam de ser a esposa troféu. Eu até brinco com a minha esposa que eu falo que meu sonho é ser o marido troféu dela. Sim. Como que a gente pode, formulando bem a pergunta, como que é visto isso? Porque você atende a mulher poderosa e atende a mulher troféu. A mulher troféu. Tá? Como que é isso? Porque são 2 mundos extremamente opostos.
E tá se popularizando isso, que eu imagino assim, pô, a mulher às vezes tá trabalhando e fala assim, cara, não quero mais, agora eu quero ser esposa troféu, porque eu tô vendo a pessoa ali, tô vendo o protagonismo de alguém, não um bastidor dela, mas ela falando, olha, ser esposa troféu que é legal. E até casa com os 3 P's, né? Porque a esposa troféu, ela tem que ter um protetor, procriador e provedor. Como que tá isso hoje nos seus atendimentos? Tá dividido, mas assim, não é um problema. Se for um problema, vai ter que ir para terapia. Porque, assim, o que mudou, né? Eu acho que até essa semana eu tô trabalhando isso na rede, né? Nas redes sociais. O respeito. Não tem problema a pessoa escolher ser mulher troféu, a mulher, né? Ou ser a que trabalha. É que muito tempo a mulher que trabalhava era muito descriminalizada. Ah, má mãe, má esposa também. O marido fica lá largado, não sei o que. Não sei. Depois... Agora, essa mulher troféu era ruim, era exaltada. Aí agora não, agora a mulher poderosa que é exaltada, aquela que trabalha, na verdade, são 3 demandas, porque ela trabalha fora, em casa e ajuda os filhos ainda a estudar um monte de coisa. Então, assim, foi um acúmulo de funções. É meio ilusório dizer que a mulher trabalha em pé de igualdade com os homens. Ainda não é isso. Não. Né? Porque se os 2 trabalham, se você chegar em casa, a probabilidade do marido estar no sofá, ou dormindo, ou assistindo, ou mexendo no celular, é maior do que a mulher. 99%. Né? Então, assim, existe, claro que existe. Eu conheço vários casos de homens que realmente chegam em casa, dividem com a mulher, gente, o que recebo muito na clínica, um homem que cozinha, a mulher não vai pra cozinha. Sim. Que antes era impensável, mas é muito comum. Eu não gosto de cozinhar, ele gosta, ele cozinha e é bem ok. Então, assim, é uma questão de respeitar o outro. Sim. Então, assim, essa mulher agora, aí elas tinham vergonha de falar que ficavam em casa, tanto que, assim, era muito tímido a palavra que era usada, né? O que você faz? Eu sou doméstica. Era até meio assim, sou doméstica, né? Não era assim, eu sou doméstica, não. Sim. Agora... Tinha um bloqueio até pra falar. A história é diferente da mulher... mudou o nome, porque é a doméstica. Sim. Aí eu brinco, gente, não tem problema nenhum. Fala que você é a dona da casa. Acabou. Sim. O assunto. Não é nem dona de casa, nem mulher troféu, nem doméstica. Não, é a dona da casa. Resolve a vida. Mas é o respeito sobre isso. Mas é porque a gente está num momento na sociedade que tudo é... tudo muito extrapolado. É tudo muito no 80. Né? A gente foi de 0 a 80. Mas isso é em todas as áreas. Não é só no relacionamento. Então, agora todo mundo perdeu a mão, vamos dizer assim. Agora vai começar essa retomada. E as pessoas vão começar a entender que tá tudo bem ser a mulher que escolhe ficar em casa e cuidar dos filhos. Tá tudo bem a mulher que não ficou em casa, sai vai trabalhar e paga uma babá para ficar em casa. Tá tudo bem o homem que fica em casa. Tá tudo bem o homem que sai para trabalhar. Mas vai voltar. Tá indo ainda. Não sei se vai ser com a gente, mas eu acredito que daqui uns 20 anos vai estar mais bem organizado. Falando do masculino, né? Colocando assim, que pra gente homem, a gente cresce, você cresceu ouvindo isso. Esses 3 P's meio que teve que vir na programação. Sim. Você tem o teu papel para cumprir. Então, você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar da tua esposa, você tem que ser o protetor, o procriador e você tem que ser o provedor. Isso estava intrínseco. E passa, no momento, alguém que quisesse muito isso, o cara faz pra você, olha, eu não quero que a minha esposa trabalhe. Pô, você não sei o quê. Sim. Às vezes nem deixava ele terminar, assim, porque na nossa estrutura familiar, eu preciso que a minha esposa seja gerente da casa, eu preciso dela aqui, eu dou tudo que ela precisar, mas eu preciso disso dela. E por isso da minha pergunta, isso que eu quis colocar. Mas era um acordo do casal e tava tudo bem. Sim. O problema é quando isso não está tudo bem. E as pessoas, uma coisa que acontece bastante com os solteiros é o seguinte, eles acham uma pessoa, né? Encontrou, é a pessoa da minha vida, só que tem uma coisinha que não é. E aí fala assim, não, mas isso aí com o tempo a gente resolve. Com o tempo isso muda. Não, isso não muda. A mulher que aceita ficar em casa pela relação, mas que não aceita de coração, vai dar problema. Sim. Né? A mulher que não quer trabalhar fora e sai porque também tem esse acordo. Mulher minha tem que trabalhar para ajudar em casa. Hoje a gente está nesse extremo. Por isso que eu falei que são extremos. Sim. Era do extremo que tinha que ficar em casa, agora é o extremo que não, que se não tiver trabalho não vou casar. Tem que me ajudar em tudo. Dividir 50-50. Esse é o perfil de hoje. O PP, meu filho, tá todo esquecido isso. Até porque hoje os solteiros, como mudou bastante esse perfil,
as pessoas estão procurando relacionamentos mais seguros com uma certa idade. E aí eles já têm seu carro próprio, já tem sua casa, já tem um emprego estável. Então, assim, eles acabam não querendo se envolver com uma pessoa que tem menos que ele. Ou você tem a mesma coisa ou um pouco mais. E isso acaba bloqueando, tipo, bons relacionamentos podem acontecer. Porque isso aí, Sim. pra mim, não é Pode ser questão de nada. Pode muito ser que bom. a pessoa vai lá e vai conseguir Exatamente. crescer. E aí é o que a gente fala, porque na verdade as pessoas estão procurando metades Sim. iguais. E na verdade são complementaridades. Então as pessoas se complementam. Mas isso é desde sempre. Só que agora está muito gritante. Porque esse negócio de metade da laranja não existe. Não existe o modelo romântico. Que era aquela coisa que é doce, maravilhoso, príncipe encantado, a rainha. Não, isso realmente... agora mudou a configuração. A configuração hoje é a metade que seja igual a mim. Que tem o mesmo poder financeiro que eu, o mesmo poder afetivo que eu, venha de uma... tudo igual. Isso é metade. E metade a gente não acha. E esse atendimento que você faz, no caso, de famílias, o solteiro também ele é um público que deve estar crescendo com você também. Com a pandemia, pós-pandemia, no online, com essa formação de interculturalidade, sim. Então, eu atendo os solteiros, a maioria dos solteiros que eu atendo, né, tanto meninas quanto meninos hoje, estão fora do Brasil. E aí se complica muito. Porque o padrão brasileiro de relacionamentos, independente dessas questões que a gente está falando, é afetivo ainda. Sim. No exterior não é afetivo. As pessoas do exterior não são como a gente. São mais frios, né? A gente é muito caloroso. Então é muito complicado Sim. se relacionar no exterior. E aí, mesmo que não tem metade mesmo, e geralmente os expatriados que a gente fala que foi a trabalho, né, 3, 4, 5 anos, voltam para se organizar. Os que imigram, geralmente imigram, que são para morar já fora, geralmente tem relacionamentos já está casado e tal. Mas as meninas, a mesma coisa. Principalmente se for pro lado do Oriente. Do Oriente tem muita questão do dinheiro envolvido. Então, assim, é muito troca. Sim, eu vejo até pela própria, assim, familiares e amigos meus que moram para fora. Todos acabaram procurando pessoas da sua mesma nacionalidade. Tentaram com outras pessoas, mantiveram os relacionamentos, mas, assim, para fechar a casinha teve que ser com alguém dessa nacionalidade. Porque é Não muito dava difícil. certo. Que é a mesma coisa que a gente fala sobre... não, porque o amor é lindo, maravilhoso, aí uma pessoa tem uma religião e outra tem outra. Vai, em algum momento dar problema. Sim. Não que não vai ser possível, vai ter que achar um caminho. Só que não dá para fingir que não viu. Olha, ok, você faz isso, eu sou aquilo, mas a gente precisa conversar sobre isso, organizar, como é que vai ser. Precisa ser conversado. Não dá para ser no romantismo todo, vamos, maravilhoso, não vai rolar. A mesma coisa é com os estrangeiros. Já os que moram no exterior gostam das pessoas brasileiras. Só que eles, para casar, é muito diferente. Sim. Pessoal, para vocês que estão chegando agora aqui, o bate-papo aqui com a psicóloga, Adriana Satira aqui está contando bastante história. Ela vai deixar depois rede social, vai deixar contato para você que quer bater um papo, porque assim... ainda tem esse preconceito de querer procurar um psicólogo para desabafar, bater um papo. Ainda a gente tem essa geração nossa, ainda tem esse problema, né, Adriano? Acho que isso aí é uma coisa que deveria mudar, mas eu espero que com esse bate-papo possa um pouco abrir um pouco a mente desse pessoal, possa te procurar, né, para poder... psicólogo é coisa para louco. Melhorar ainda, né? Mas vamos conversar mais um pouco. Mas só queria agradecer aqui, né, os nossos patrocinadores mais uma vez, né, a Câmara Municipal de São José dos Campos, por esse apoio, estar junto conosco aqui, né? O pessoal também da Summer Studios também, né? Toda a equipe aqui, essa galera que está por trás dos bastidores aqui, que chega mais cedo, que rala um pouco, mas faz isso acontecer. Sem eles, isso aqui não estaria bonito desse jeito. E para você também que está procurando um espaço, né, Adriana, que daqui a pouco está procurando um espaço, tem aí a Summer Studios, está aqui esperando você para fazer seu trabalho aqui. Mandar um abraço também aqui para a galera também da Arena Dibs, né, que vai ter os eventos deles aqui, avisando também que eles já estão com um projeto aí de futevôlei, né? Acho que eles vão entrar com beach tênis aí, que tá em febre agora, né? Tá todo lugar esse aí agora, né, Adriano? Tá. Sim. Até a gente bateu um papo com o Fred esses dias aí, lá em Santa Rita, isso aí tá febre, né? Febre, todo mundo gosta. Gente, é muito difícil. Eu acho muito difícil. E a Arena Dibs é boa porque tem futebol. Pra quem não sabe também, a Adriana é jogadora também, Não, né? calma. Jogador é muito difícil, é muito forte, não. Mas é isso aí. Pra quem quiser, a Arena Dibs tá aí. Também pra você, amanhã, que tá aí, quer fazer aquela surpresa, né, pra tua amada, entre em contato com a Everton Joias lá.
tem as alianças. Guilherme quer, né, chegar em casa, fazer algo a mais aí, pro Alisson comprar também, um anel, comprar pro uma Teles, pra toda correntinha. essa galera aí. É isso aí, pessoal. Minha amiga, vamos lá. Eu queria entrar num assunto agora aqui, um pouco diferente. Assim, hoje a gente está numa geração, eu queria falar sobre as crianças. A gente está tendo muita questão de autismo, muita síndrome, muita coisa acontecendo. E isso aí, pelo que eu ando pesquisando, é meio que genético, algumas coisas. Então quer dizer que daqui a alguns anos os casos vão aumentar mais, né? Não sei como fica essa parte da psicologia nesse caso das crianças em si, né? Porque eu vejo que a gente ainda não tem essa cultura como pais de sentar e conversar com o nosso filho vendo alguma questão diferente. A gente acaba sendo mais agressivo, acha que é bobeira, se vira aí. Se é homem ainda acaba sendo um pouco mais cruel ainda. E assim, como que funciona parte nessa área que não sei se seria a tua especialização, mas nessa parte infantil, assim, o que você pode recomendar para esses pais? Hoje eu não trabalho mais com crianças, já trabalhei há algum tempo. O autismo não se tem realmente, vamos falar disso que está em alta, né? Batido o martelo qual é a causa, se é genética, se é ambiental, se é alguma coisa no parto, se é em relação com a mãe, se é alguma coisa psicológica, enfim. Mas existe um diagnóstico clínico, né? E é clínico, não tem como um exame que vai. Então, assim, por isso que eu acho que é difícil ser genético, porque não existe um exame para mapear o autismo, vamos dizer isso, assim. Então, é mais comportamental. Então, é realmente olhar, mas que o que mudou muito, né? É o acesso à informação, ao conhecimento. Então, assim, hoje é muito difícil você dizer que não sabe de algo, independente da classe social, né? Realmente se interessar por isso. Se tiver, porque o cuidar de uma criança, ele exige muito investimento, né? Afetivo, de tempo, de paciência. E por isso que as pessoas dizem, né? Eu não entendo de criança, eu entendo do meu filho, da minha filha, porque você desde o início, investe ali, né, o seu carinho, sua atenção, o seu olhar. Você sabe quando chora de fome, quando chora porque fez cocô, porque fez xixi, porque tá frio, porque tá calor. É a mesma coisa. O que foi amplamente divulgado, você observar os olhos. Hoje não tem ninguém que não saiba do teste do olhinho, teste do pezinho, teste da orelhinha. É a mesma vibe, vai no mesmo movimento. Agora vai entrar, né, os outros, provavelmente, como examinar, como prestar atenção. Agora também entrou o teste do olhinho do Thiago Leifert, né? Sim. Então, as coisas vão aparecendo e vão sendo assimiladas pela sociedade para ter esse olhar atento. Então, o olhar atento é importante. Então, aquele primeiro ano de acompanhamento, todo mês, de ir para o pediatra, fazer medição, aquela coisa toda, é importantíssima. Assim como é importante o pré-natal, é importante esse 1 ano de acompanhamento. A maioria faz mêsversário, mas não vai no pediatra uma vez por mês. Sim. Durante o primeiro ano todo. E é importante. Porque eu vejo essa preocupação com as crianças, porque assim, Ivan, vejo uma sociedade muito doentia ultimamente. No geral, ela busca do trabalho, a busca de tantas coisas, e a gente esquece o essencial, que é o seu caso, que você fala, a família, aquele tempo que você tem que ter com a pessoa que você ama. Então, você não tem isso mais. A gente busca tantas outras coisas, a gente perde aquilo que... O simples, o que básico. É o simples, né? É importante, mas e também tomar muito cuidado, porque assim, a gente está numa sociedade que tudo está sendo psicologizado ou diagnosticado. Às vezes uma criança que pula, que corre, que brinca e dá risada é só uma criança saudável. É normal. Sim. Só que os pais não estão tão preparados para cuidar dessa criança. Acha que a criança é hiperativa, Hiperativa. Né? Agora a moda do momento é o TDAH, mais ainda que o autismo. Mas será que a culpa não é da internet? Que na internet tem psicólogos, terapeutas. O Google. Tá cheio de gente, o chat, né? GPT. Então, assim, só que corre atrás, né? Vai contra a corrente, né? Sim. Nada contra. Porque, Adriana, na verdade, é isso. Até pegando o gancho, cara, que assim, o TDAH. Porque eu brinco em casa, a gente conversando, esses assuntos aleatórios de família. De família. Assuntos aleatórios de família. Poxa, até onde na minha ignorância, sei, TDAH não é algo fácil de ser diagnosticado, não é tão simples. Mas eu começo a perceber muita gente que se atrasa, Ricardo, desculpa, cara, é meu TDAH. Nossa, esqueci disso, é meu TDAH. Pô, não te respondi, é meu TDAH. E usando uma expressão,
o TDAH passa a ser um apoio para qualquer outra coisa. Cara, eu tenho dificuldade de atenção porque eu tenho TDAH. Uhum. Acaba se banalizando o problema. Aí eu acho que isso que a gente faz. Banaliza-se o problema, né? E aí acaba que... E a indústria normal. farmacêutica ganha com isso, Sim. né? Existe a parte política disso que a gente tem que falar, porque é o que acontece. A maioria das pessoas realmente não tem o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, e usam isso, porque assim, a maioria das pessoas que falam isso, não, é o meu TDAH, é culpa do meu TDAH, ela não tem nenhum diagnóstico fechado. Então tá, você é? Quando é que você fechou o diagnóstico? Então, eu acho que o Google deu. Então, a gente Dr. precisa... Google. Mas nós que temos consciência e como pessoas, né, formadores de opinião, a gente precisa questionar. Então, se te deu, né, a explicação, olha, eu esqueci por causa do meu TDAH, você falou, nossa, que interessante. Como é que funciona isso, né? Como é que você soube? Quando foi? Porque, assim, para dar esse checkmate, porque às vezes a pessoa fala isso, como você fala... Como a mestra a gente fala que nem... Sem pensar nela, no que é, né? Sei lá, tipo, vai com Deus. Sim. Né? Vai com Deus, vai com Deus. As pessoas falam, mas você nem é católico, vai com Deus, por quê? Como assim? É natural. Graças a Deus, a pessoa não acredita em Deus, mas ela fala é coloquial, é normal falar. Talvez o TDAH esteja nessa seara, acredito, porque realmente qualquer coisa a gente fala do TDAH. Você só tá viciado no celular, tá dormindo pouco porque não larga a Exatamente. tela, e associa alguma coisa que é séria, que é real, que não é brincadeira, mas acaba falando, E pode ser que tenha realmente algum transtorno, alguma coisa ali pode ser uma coisa simples, uma falta de alguma enzima, de uma suplementação, uma alimentação, um alimento tá faltando, enfim. Porque esquecimento, né? É mais fácil falar que é o TDAH. Né? Já justifica tudo. E aí, se você questionar o porquê, e o legal de questionar o porquê é que se a pessoa não pensou sobre, ela vai pensar em ir. Sim. E realmente investigar. E pode ser realmente TDAH. Porque, assim, a maior incidência de descoberta de TDAH em adultos é agora. Tem 2, 3 anos. Por quê? Porque antes era a criança levada, era o contrário. Sim. Não existia um transtorno, a criança que era levada, era mal educada, ninguém sabia controlar, porque a criança era birrenta, porque era manhosa e tal. Nunca se... Era ao inverso disso, né? Ninguém tinha... Não era investigado a fundo, né? Não tinha um TDAH, já colocava na onda do o outro que era... Também, porque no caso do déficit de atenção, ele é quietinho. A criança é quietinha, ela fica quietinha, porque ela viaja no mundo de Nárnia dela. Sim. Então ela tá lá, não dá trabalho pra ninguém, tá tudo belezinha. Também é um problema. Só que essa criança era vista como, nossa, a criança é um anjinho, belezinho, não dá um trabalho. Então, assim, foi mais uma coisa do 880. Uhum. Antes era 0 atenção, agora é atenção total, e é isso. Sim. Doutora, a gente tá chegando já aqui no finalzinho aqui, mas a gente não tá querendo ir embora. Mas... Esse assunto é bom, né? A dor do parto é dolorida. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui pra gente finalizar. Assim, qual o recado que você daria, doutora, para aquela pessoa que passa situações aí depressivas, assim, mas tem aquele bloqueio de procurar um psicólogo? Por que se deve procurar um psicólogo? Queria que você explicasse. Por quê? Qual a necessidade disso? Primeira coisa é desmistificar o lado, né, de dizer que psicólogo, psiquiatra, enfim, é para louco. A primeira coisa que a gente precisa falar, porque assim... É outra coisa que tá no 880. Ou é pra louco ou é elitizado. Nossa, é muito chique, né? Você vai no psicólogo, nossa. É outra coisa que tá 880. Rico vai, legal. O pobre vai e tá com problema. Tá louco, tá dando trabalho, fez alguma coisa. Sim. Então, assim, primeira coisa é desmistificar isso. De que é pra rico e de que é pra louco. Não. É pra quem realmente quer saber quem é, o que sente, como sente, descobrir o que gosta, o que não gosta. Num lugar... tranquilo, seguro, onde você pode falar o que você pensa, independente do que for. Porque nós temos pensamentos intrusivos que nos assustam. Sim. Que você não vai dividir com qualquer pessoa. E é comum. E aí, se você não fala com ninguém, esse monstro cresce dentro de você. Né? Então, o psicólogo ajuda muito nesse sentido também, de orientação. No caso dos filhos, né, dá para fazer uma orientação, um aconselhamento de pais. Olha, tá difícil lá em casa, acontecendo isso. Olha, vamos por aqui, você já tentou isso. Gente, quando eu atendi em São Paulo, numa região lá em Itaim Bibi, com pessoas abastadas financeiramente,
quando eu dizia para brincar no tapete, rolar, brincar, jogar bola, eles ficavam abismados. Sim. Como assim, brincar no Absurdo. tapete? Tem aquele monte de brinquedo lá, tem pula-pula, tem escorrega, tem não sei o que. Eu falei, não, é vocês três, né, no caso, no tapete. Brincar de pega-pega, de pegar no colo, de jogar pra cima, colocar a perna, fazer gangorra. Simples. Não, isso aí funciona? Funciona, gente. É o que é óbvio, entende? Então, assim, pequenas coisas. Isso é importante ser dito, sabe? A gente não ama todas as pessoas todos os dias. Então, Sim. conversar também sobre esse não amor naquele dia. Eu brinco com a minha filha, você me ama mais hoje do que ontem? Às vezes ela me ama mais que ontem, às vezes ela não me ama mais que ontem. E tá tudo certo, é isso mesmo. Sim. Né? Tem dia que a gente quer mais roda de amor, mas é assim, nós temos sentimentos. E assim, é normal se frustrar, é normal ficar triste, é normal ter raiva. Agora, o que você vai fazer com isso é que entra a psicologia. Você não pode atropelar o amiguinho no trânsito. Você não pode dar tiro na cabeça do fulano que mexeu com você em algum lugar. Você não pode bater na sua professora. Sim. Né? É o que está acontecendo, a gente está vendo. Né? Você pode ter todo esse sentimento, sim, mas vamos conversar sobre isso, como é que vai organizar, para onde vai canalizar essa raiva, né, esse ódio, essa aflição, de onde está vindo. Então, é realmente nomear, canalizar e aprender tudo isso. Acho que quando a gente aprender, que acho que o maior vilão e o maior amigo da nossa cabeça, a gente vai conseguir... É isso. As coisas no nosso imaginário acontecem de uma maneira que geralmente não acontece na vida. Sim. É muito maior na cabeça. Sim. Mas também dá para usar o imaginário a nosso favor. Sim. Por exemplo, uma relação de uma situação de entrevista, de trabalho. A gente pode conversar, você falou da psicologia, o psicólogo pode conversar com você, te fazer uma entrevista como uma situação mesmo, encenar aquilo. Quando você chega no seu trabalho, no lugar que vai fazer entrevista, para você já é uma situação conhecida, já quebra muita barreira. As provas a mesma coisa, vestibular a mesma coisa. Então, assim, uma conversa difícil que você tem que ter com o seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família, a mesma coisa. Tudo isso dá para ser trabalhado numa sessão de terapia. Então, assim, não que a gente resolva, não é a gente, né? Não é o psicólogo que resolve todos os problemas, mas a gente consegue ferramentas para que você entenda qual é o melhor processo para você. E que geralmente não são esses que eu acabei de citar. Beleza. Muito obrigado. Quer fazer uma pergunta para finalizar, meu amigo? Quero, de uma maneira rápida, psicologia versus IA. Gente... Primeiro que IA são os humanos que treinam ela, né? Então, assim, mas o insight, o olho, mesmo que por internet, por online, o insight, o olho no olho, a experiência de vida que a gente tem em olhar o ser humano, não tem como uma IA substituir. Concordo plenamente. A IA vai na mesma onda do Google, do chat GPT. É lindo? GPT. É lindo, mas... não vai tirar isso. Não é gente. Isso daí, essa essência, essa humanização, isso aí nunca vai ter. Não é gente como a gente. Somos feitos para nos relacionarmos. E gente as como... amizades, Exatamente. os amores, isso nunca vai ser tirado. Para a saúde mental, basicamente isso. Você tem que se socializar, se exercitar e estar em família. Por favor, pode repetir. Se socializar... se exercitar e estar em família. E quando eu digo família, a família não necessariamente é que você nasceu, não. Pode ser uma família construída, pode ser os seus amigos, pode ser uma sociedade que você faz parte, pode ser um clube, pode ser na sua academia. É a família que você escolhe. Então, assim, é importante isso. E é diferente de socializar, porque socializar é o quê? Você vai na padaria, dá bom dia, você sai na rua, fala bom dia com as pessoas que estão lá, você conhece seus... Gente, quantas pessoas não conhecem seus vizinhos? Sim. Às vezes tem apartamento, que tá porta com porta. Às vezes são várias portas no mesmo corredor, você não sabe quem é. Isso é socializar. É isso aí. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que isso aí vai abrir a mente de muitas pessoas, de nós mesmos, né? Pra gente também se reencontrar e procurar ajuda, que eu acho que a gente precisa. Todo mundo é bom abafar um pouco, né, meu amigo? Sim, conversar, colocar pra acho fora. Que é importante. Queria que você mandasse um abraço para sua família, o espaço é seu. Muito obrigado pela sua participação. Espero que seja a primeira de muitas. Sim, vamos começar, vai a primeira de muitas. Bom, obrigado. Bom, eu mando um beijo, sim, pro meu marido, né, pro Ricardo.
que foi o técnico do meu time de futebol, Oh. mandou bem pra caramba. Abraço, meu irmão. Pra minha filha, Rihanna, pro meu filho, Adrian, eles que são a minha base, que sem eles eu não conseguiria fazer um monte de coisa. Eles são os meus maiores fãs, os meus maiores torcedores. Então, assim, a primeira coisa, quando vai acontecer alguma coisa na minha vida, é pra eles que eu conto, é pra eles que eu falo. Então, assim, eu gosto de dividir, eles me apoiam, eles dão o meu momento de solitude quando eu preciso. Então, assim, é tudo que eu amo. E amanhã é dia dos namorados, né, amorzinho? Ó, Te amo. fica a dica, hein? Já falei, vai lá na Everton Joias, corre lá, compra um brinde. Vai ser o nosso 33º dia dos namorados. Ó, parabéns, que venham muitos aí. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pessoal, hoje foi mais um Bebado Cast. Hoje um bate-papo legal de saúde. Começamos aí nesse bate-papo de saúde, né? Primeiro programa já aqui com a nossa amiga a doutora Adriana aqui. E é isso aí, pessoal. Vou mandar um abraço para a galera da Summer Studios mais uma vez. Muito obrigado aqui por essa parceria, para a gente estar junto, né? Nosso patrocinador também é a Câmara Municipal de São José dos Campos, também por estar apoiando esse projeto, está com a gente também, né? E também um abraço para a galera da Compass Fit, nossos amigos da Everton Joias e também da Arena Dibs. Pessoal, um grande abraço, mais um Bebado Cast e aguardem o próximo. Valeu!